Boa noite, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, a sua casa, seus familiares. Queria saudar a todos nessa noite que estão conosco na live. Para quem não me conhece, eu sou o Diácono Danilo. Estamos aqui para mais uma noite de oração, propósito da oração da meia-noite, que se iniciou há aproximadamente 5 meses atrás, desde o início da quarentena, da pandemia. Nós estamos aqui pelo menos 3 vezes na semana orando, junto com aqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo. Então estamos online, vamos para mais uma oração. Quero já desde esse início dessa live agradecer a você que tem participado das lives conosco. A nossa última live abençoou muitas vidas, chegou a muitas pessoas. Aproximadamente 3.000 pessoas visualizaram a live, mais de 40 comentários, mais de 348 participações de forma interativa com a live. E isso acontece para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A nossa live não é uma live de denominação, a gente não levanta a bandeira denominacional, nem tampouco é uma live para manifestação de sinais. Nós estamos aqui não para entregar revelação, profecia ou nada do tipo. Para isso já tem aí os irmãos que fazem lives aí pautadas nisso. Nós procuramos levar a palavra de vida, a palavra que transforma vidas, a palavra que modifica o interior das pessoas. Nós fomos libertos e fomos alcançados por Deus por meio da sua sagrada palavra. Por isso nós damos prioridade à palavra de Deus. Então, quero compartilhar em alguns grupos a live e convidá-lo a fazer o mesmo. Compartilhe a nossa live em nome de Jesus. Eu vou fazer agora alguns compartilhamentos e à medida em que o povo de Deus for entrando, são agora 23h30 em ponto, nós vamos falar acerca da palavra de Deus. Eu estou aqui compartilhando, quero pedir a você que está na live, seja também um compartilhador dessa mensagem, em nome de Jesus, para que a gente possa alcançar o maior número de almas para o reino de Deus. Carla Martins, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, minha querida irmã. Há algum tempo a senhora já não tem participado da live, sinto sua falta. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus. Vamos juntos compartilhando a live. E enquanto nós fazemos isso, vamos conversando aqui. Se você não tem a noção de quanto é importante a sua participação através dos compartilhamentos da nossa última live, nós conseguimos entrar em contato com pessoas que não estavam cotidianamente, não conheciam o nosso trabalho, a nossa live de oração, e nós podemos alcançar pessoas que necessitavam de suporte espiritual. Então é muito importante a sua participação, o seu compartilhamento, a sua interatividade conosco na live. Deus vai fazer a obra por meio da sua disponibilidade em servir ao Senhor, em fazer a obra de Deus. Você pode ser um mensageiro da palavra de Cristo. É só você perder aí alguns minutinhos fazendo o compartilhamento. Lembrando, se você tem algum nome para acrescentar na oração, alguém que precise de ajuda em oração, é só você colocar o nome nos comentários que nós anotamos agora. Aqui ao vivo a gente anota o nome para que a gente possa orar daqui a pouquinho à meia-noite.
Então, é de suma importância o seu compartilhamento para que a palavra de Deus chegue e alcance o coração das pessoas que necessitam da ajuda de Deus, né? Nós vivemos em uma situação de pandemia onde as medidas de relaxamento dessa quarentena estão trazendo para as pessoas a falsa sensação de que tudo passou, mas ainda existem pessoas internadas, entubadas e morrendo de coronavírus. Então é necessário que você que pode proteja ainda, principalmente os mais idosos. São as vítimas, os maiores números de óbitos são entre a população idosa. Então proteja seu idoso. Se você tem seu avô, sua avó, seus tios com mais idade, procure ajudá-los, mantendo toda medida que você puder manter para protegê-los. Enquanto isso, a gente vai ouvindo um louvor abençoado. Vou aumentar aqui um pouquinho para que você possa ouvir aí na sua casa. São agora 11 horas e 34 minutos, então a gente está compartilhando a live durante 5 minutos, né? E eu já fiz 14 compartilhamentos. Se você puder me ajudar, compartilhar também, Deus vai nos abençoar. Tão bom quando a gente faz a obra de Deus. Tão bom servir ao Senhor. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Outra coisa, se você entrar no meu Facebook pessoal, aí você vai encontrar aí Diácono Danilo Augusto. Se você entrar lá no meu Facebook, você vai ver o vídeo com um testemunho do meu retorno, a minha volta à igreja após a internação com a qual eu fui desenganado pelos médicos. Vocês vão me ver lá. Vão tomar um susto quando ver, porque eu estou muito magrinho, muito debilitado fisicamente, mas ali eu já estava bom. Você vai se assustar com a minha aparência, mas pode ter certeza, ali eu já estava recuperado. Eu já estava bom. Meu estado esteve muito pior. Mas eu coloquei lá o testemunho dia da minha volta, porque foi um milagre sobrenatural de Deus, o que Deus fez na minha vida. E como eu estive falando sobre a minha trajetória, dando um pouco do meu testemunho, aí eu resolvi compartilhar esse vídeo, é de 2018, né, do dia que eu voltei à igreja, 2 dias após eu ter recebido alta do hospital. Se você tiver um tempinho, vale a pena conferir. E eu queria também aproveitar esse espaço antes da nossa oração para te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube. Entre lá, Ministério Danilo Augusto no YouTube. Lá tem os vídeos da oração da meia-noite. Tem o nosso primeiro culto que foi realizado segunda-feira. Foi uma coisa linda, maravilhosa de Deus. Aí o vídeo do nosso primeiro culto já está lá no YouTube. Então vale a pena você se inscrever, ativar o sininho do canal, e para você poder ter acesso às nossas novidades. E esses vídeos são importantes para você enviar para alguém que você conhece que precisa de ajuda de oração, para você ver no seu local de trabalho, no seu momento de lazer em casa, durante o dia. Sempre que você precisar de uma palavra de fortalecimento, o canal está à sua disposição. É um canal que transmite vida, transmite fé. É um canal que te enche de esperança. Então é importante que você alimente a sua fé para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus e alcançar as promessas do Senhor. Como eu disse, a nossa meta aqui, o nosso desejo aqui é falar da palavra de Deus, é falar do amor de Cristo e do Evangelho Salvador do Senhor Jesus Cristo.
Então a gente está baseando os nossos encontros na palavra de Deus e na oração. E muitas pessoas têm sido alcançadas por essa palavra de salvação. Eu tenho o privilégio de ter no canal pessoas que são extremamente abençoadas e fazem parte da nossa caminhada na fé, como a irmã Kelly Daiane, que quando entrou no canal pela primeira vez passava por um quadro depressivo profundo. Ela mesma já testemunhou isso algumas vezes e hoje é uma pessoa completamente diferente, restaurada, abençoada, cheia da presença de Deus, e que Deus tem feito uma obra maravilhosa na vida dela. Queria que ela tivesse agora, nesse momento online com a gente, para ela mesma poder contar, mas muito nos alegra a vitória dessa irmã, a força que ela conquistou em Deus depois que passou a fazer parte do nosso canal, né? Desses encontros que nós temos nas lives pelo menos 3 vezes na semana. E hoje eu queria falar em especial sobre o poder da oração. Entenda que a oração, ela é um ato de fé. Primeiro de tudo, é um ato de fé. E segundo, a oração fortalece o nosso espírito. Vocês já devem ter ouvido, como eu também já ouvi, então acho que todos nós ouvimos a expressão de que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Só que, embora sejamos de fato formados por esses 3 elementos, a colocação que é feita naturalmente pelas pessoas está equivocada. Nós não somos corpo, alma e espírito. Nós somos alma, espírito e corpo. O corpo é temporário, é transitório. A Bíblia garante que o corpo veio do pó e ao pó vai retornar. O espírito é o fôlego de vida, é a natureza divina em nós, pertence a Deus. E quando nós fecharmos os olhos para esse mundo, quando chegar o tempo de vencimento, o prazo de validade se esgotar desse corpo, a carne, a matéria volta para o pó, volta para a terra. O espírito, que é parte de Deus em nós, retorna para Deus. Agora eu faço a seguinte pergunta: e a alma? E a tua alma? A paz, Diácono Doriva Barreto, homem de Deus. Que Deus seja favorável às suas petições, às suas orações. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E tudo em que o Senhor colocar as mãos prospere em nome de Jesus. É bênção ter o Senhor conosco. Mas então, conforme nós íamos falando, a tua alma. Qual é o destino da tua alma? Aí é que está. A tua alma foi criada para ser eterna. Como Deus criou os anjos eternos, como Ele é eterno, Ele nos criou como almas eternas. A nossa alma jamais morre. Só que a Bíblia diz que é dado ao homem viver apenas nesse mundo uma única vez. Então você nunca mais vai viver aqui na Terra. Mas no momento em que esse corpo vencer a validade e você se desligar desse corpo, a tua alma, a Bíblia aponta 2 destinos para a tua alma: os céus, a presença de Deus e a vida eterna, ou a condenação eterna, a morte eterna, que a princípio o destino é o inferno, mas o inferno não é o destino final. Ele é um destino temporário, porque o próprio inferno, com tudo que nele está, será julgado por Deus para a condenação, o lago de fogo e enxofre que arde eternamente, o que a Bíblia chama de segunda morte. Então, para que a tua alma seja fortalecida no Senhor e você possa ter uma vida repleta das bênçãos e
e das maravilhas que é servir a Deus, é necessário que você alimente a sua alma, dê nutrientes à sua alma, porque nós vivemos como criaturas trinas, né, que tem corpo, alma e espírito, só que nós passamos a maior parte da nossa vida voltados para aquilo que alimenta apenas a nossa carne, o nosso corpo. A gente deleita a nossa alma através apenas do nosso corpo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. O que isso quer dizer? Eu estou te explicando isso tudo para poder dar uma introdução, para que você entenda o poder e a necessidade da oração. Quando você vive essa vida como eu estou vivendo aqui no corpo físico, né, a nossa vida terrena, por melhor que você cuide do seu corpo, se você for uma pessoa muito robusta, muito saudável, você vai viver aí 100, 120 anos. Se já for uma pessoa de compreensão física com mais fragilidade, mais vulnerável, aí 70, 80 anos. Isso, comparado à eternidade, é irrisório. Mas a gente passa grande parte da nossa vida preocupados com o nosso corpo, com a nossa vida finita. Muitas são as pessoas que não têm nenhum interesse, enquanto vivem esta vida, de se preocupar com a sua eternidade. E por isso elas simplesmente desprezam a sua própria alma, se deixam governar pelas coisas desse mundo, satisfazendo os caprichos da alma e se distanciando do Criador. A Bíblia diz que ambos são inimigos, a carne, né, as concupiscências da carne, os desejos da carne, as inclinações da carne são inimigas da vontade de Deus. Então quer dizer, a carne vai te levar para aquilo que vai revoltar a Deus, trazer tristeza ao coração de Deus. A sua, a minha, todas elas são inclinadas para fazer a vontade da carne. Mas aqueles que estão na presença de Deus, eles conseguem de Deus o poder para frear esses impulsos e não somos guiados pelos desejos da nossa carne, mas somos guiados em fazer a vontade de Deus, em fazer aquilo que agrada a Deus. Mas como é que eu consigo romper esse círculo vicioso para poder ter a vontade da carne suprimida e assim poder agradar a Deus? Um dos caminhos é a oração, porque a oração ela eleva a nossa alma à presença de Deus por meio do Espírito de Deus. Então, enquanto você está orando, você está matando as inclinações da sua carne, você está alimentando o Espírito de Deus que está em você. Você está se aproximando de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, Ele consegue falar conosco. E o livro de Romanos vai dizer que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando você está na vontade de Deus, você experimenta a vontade de Deus para nós. O resultado da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aí você começa a experimentar os dons maravilhosos que o Espírito Santo tem sobre aqueles que temem a Deus. A Bíblia fala bem-aventurado, quer dizer que significa feliz, é o homem que teme a Deus, porque o Senhor o livra do dia mau. Entendeu? As coisas começam de maneira paulatina, as coisas começam a dar certo. Você vive um crescimento através do conhecimento de Deus. E isso independe da religião. Normalmente as religiões
elas não querem que você tenha um conhecimento pleno sobre Deus. Elas te dão migalhas, porque elas querem que você fique atrelado a elas. Por isso a nossa live não levanta bandeira denominacional, nem critica a religião A, B ou C, porque no meu entendimento, as religiões promovem mais separação do que união. Elas criam muros entre as pessoas que deveriam estar unidas. A Bíblia fala que onde se reúnem 2 ou 3 pessoas em nome do Senhor, Ele está presente no meio. Agora a religião faz separar, cria grupos aceptivos de pessoas, espíritas com espíritas, católicos com católicos, evangélicos com evangélicos, e aí entre os evangélicos existem algumas separações, neopentecostais com neopentecostais, pentecostais com pentecostais, tradicionais com tradicionais, e etc. Então acaba se criando muros. É o batista que não fala com o congregacional, que não fala com o católico, que não congrega com o espírita, que não fala com o católico, e por aí vai. E a palavra de Deus, ela veio para nós todos, e Jesus não fez acepção de pessoas. A dar um exemplo bíblico, a Bíblia fala que Jesus caminhava com os discípulos, e uma mulher cananeia, que era do povo cananeu, não era nem judia, andava atrás dele, suplicando a ele que a curasse, a sua filha que estava em casa miseravelmente endemoniada. Então ela andava atrás de Jesus, querendo que Jesus desse atenção a ela. E Jesus, por algum tempo, ignorou o pedido daquela mulher. Chegou ao ponto dos discípulos intervirem repreendendo Jesus, falando: mestre, se não atende a mulher, despede, manda ela embora, porque ela está nos importunando. E aí Jesus, voltando-se para aquela mulher, disse a ela que não era bom tirar o pão dos filhos para deitá-lo aos cachorrinhos. Aquela mulher recebeu essa palavra de Jesus, e a minha crença em Deus faz me levar que Jesus, de fato, não queria despedi-la, mas queria ver até que ponto aquela mulher estava determinada a alcançar o milagre. E ela disse: mestre, até os cães comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Aquela palavra, ela moveu Jesus de tal forma que Jesus, voltando-se para ela, disse assim: vai e seja conforme a tua fé, a tua filha está curada. Ele se admirou dela, disse: mulher, grande é a tua fé, pode ir, tua filha está curada. E ela era uma mulher cananeia. Certa vez o servo de um centurião romano, de um soldado romano, que era os perseguidores dos hebreus, era para ser tratado como um inimigo, se aproximou de Jesus e falou: olha, um servo precioso meu, ele é precioso para mim, ele está doente, e eu vim até ti para que ele seja curado. E Jesus, olhando para o centurião, falou assim: tudo bem, eu vou contigo até a sua casa, onde está o seu servo, vamos. O centurião voltou-se para Jesus e falou: olha, não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho sobre mim 100 homens sob comando. E eu digo a este: vai, e ele vai, aquele vem, e ele vem. E eu não preciso ver, que eu sei que eles cumprem as ordens. Tão somente manda uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus, surpreendido pela fé e pela consciência daquele centurião romano de que ele estava diante de uma autoridade, ele falou assim: pode ir, meu querido, seu servo está curado. E aí, voltando-se para os discípulos, ele disse: olha, nem em Israel eu vi fé como essa.
Então, esse nível de fé que faz acontecer o milagre, que agrada a Deus, ele é alcançado quando você deixa de alimentar a sua matéria, a sua carne e se envolve nas coisas do Espírito que agradam a Deus. Quando eu digo coisas do Espírito, eu estou falando de atos, comportamentos e decisões que agradam ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que aqueles que se aproximem de Deus o adorem em espírito e em verdade. Patrícia Santos, Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda na nossa live. Então, qual é a necessidade da oração? Pare para pensar. A gente já estamos agora às 23 horas e 53 minutos. Vamos concluir o raciocínio, porque daqui a pouco nós vamos orar. Mas vamos lá, raciocine comigo. Jesus, antes de começar a realizar os sinais e milagres, ele se afastou após o seu batismo nas águas e foi para o deserto e ficou lá 40 dias e 40 noites, onde ele foi tentado pelo diabo, mas ele foi lá e se dedicou à oração. Depois, durante a sua caminhada, várias vezes, inúmeras vezes, ele se afastava dos discípulos ou chamava um número reduzido de discípulos e ia se dedicar à oração. Se o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, cujo nome é toda autoridade, o Criador, quanto revestido de corpo humano, no tempo em que esteve conosco, ele se dedicou à oração, quem dirá nós? A Bíblia fala de homens que oravam e que buscavam ao Senhor constantemente. Ela dá inúmeros exemplos. Peço oração pela saúde do meu sobrinho que está no CTI. Me diz o nome do teu sobrinho, Patrícia, para eu anotar ele aqui, em nome de Jesus. Coloca aí nos comentários o nome dele. Me faz essa gentileza, coloca o nome dele aí, por favor. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar. Estou aguardando, tá? Você colocar aí o nome do seu sobrinho para a gente poder anotar. Me ajude nas minhas fraquezas. João Vitor dos Santos Alves. Espírito Santo, vem interceder por mim. Anotado, tá, Patrícia? Vamos orar por ele. Bom, então vou retomando o raciocínio. Homens que oraram e se dedicaram. Veja Daniel, por exemplo. Daniel foi um homem que, retirado da sua terra, foi levado cativo para a Babilônia. E lá ele manteve a sua fidelidade, orava a Deus 3 vezes ao dia. Olha as coisas que Deus fez na vida de Daniel. Elias orava muito. Olha o que Deus fez na vida de Elias. José do Egito orava muito. E olha o que Deus fez na vida de José. Os discípulos de Jesus também oravam muito. Inclusive, iam ao templo para orar, a exemplo de Pedro e João, que foram orar no templo no horário de 3 horas da tarde e se depararam com uma pessoa que era paralítica na porta do templo. E Pedro, cheio da presença de Deus,
voltando-se para aquele paralítico que pedia esmolas na porta do templo, disse: olha para mim. Quando aquele homem olhou para ele, ele falou assim: olha, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem foi milagrosamente curado, porque eles estavam indo se dedicar à oração. Então, quem ora se aproxima de Deus. Me pergunte, talvez você me pergunte, mas como eu faço isso? Eu não tenho o hábito da oração. Vou te dizer um grande segredo da oração. Deus não procura palavras bonitas. Deus não procura uma oratória perfeita. Deus quer a sinceridade do teu coração. A oração nada mais é do que um diálogo, uma conversa entre a criatura, nós que fomos criados, e o nosso Criador. Então, ore, fale as palavras que estão no teu coração. Se você está sofrendo, diga para Deus: eu estou sofrendo. Se você está triste, diga: eu estou triste. Se você precisa de socorro, clame a Ele e diga: Senhor, socorre-me. Se você precisa de libertação, peça a Ele: liberta-me, Senhor. Bom, são agora 23 horas e 59 minutos. Eu vou aqui preparar o meu copo com água. Peço a você que prepare o seu também, porque em segundos nós vamos iniciar a nossa oração da meia-noite. Prepare aí a sua água para o momento da oração. Vamos falar com Deus. É momento de nós orarmos. Prepare aí a sua água, nós vamos orar pelas vidas que estão anotadas aqui no nosso caderno de oração. Peço a você que ore conosco. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor Todo-Poderoso. Ó Deus Todo-Poderoso, grandioso e eterno Pai, no nome santo de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, meu Pai. Não porque tenhamos méritos ou porque mereçamos qualquer coisa, mas entramos na Tua presença, meu Pai, porque sabemos que o Senhor sacrificou a sua vida por nós, e pelo Teu sacrifício santo e perfeito, o Senhor deu acesso à presença do Pai. E pela fé nós utilizamos este acesso esta noite, meu Pai. Apresentamos a Ti as nossas vidas. Suplicamos o Teu favor, meu Deus, não por méritos, mas porque temos sobre nós o sangue que nos lava e nos limpa de todo pecado. Sobre nós está o sangue do Teu Filho Jesus, que consumou a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Ele, meu Pai, sacrificou tudo por nós. Ele foi o Cordeiro do perfeito sacrifício. E por intermédio, meu Pai, da expiação através do Seu sangue, nós que estávamos fadados à perdição, fomos comprados. E pelo privilégio, meu Pai, do sacrifício de Jesus, hoje nós podemos falar contigo. Por isso nós oramos, meu Pai. Oramos porque temos a certeza da resposta que vem do Teu trono. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome.
Pai, te suplicamos em favor de cada vida que está conosco na live, cada vida alcançada por essa mensagem, meu Pai. Eu sei que muitas pessoas serão alcançadas, e no momento em que essa pessoa ouvir essa oração, que o teu poder, o teu Espírito possa abraçá-la com a tua forma mais carinhosa, aquecendo esse coração, enchendo esta pessoa de fé, meu Pai. Que a tua presença a envolva, a complete, a preencha de maneira tão sublime, meu Pai, que as suas dores sejam cessadas, que as enfermidades, meu Pai, sejam todas curadas pelo teu cálido, poderoso poder. Que o teu Santo Espírito, meu Pai, preencha cada vida de maneira tão sublime que o mal não possa permanecer, meu Deus. Que o Senhor seja uma luz intensa a brilhar no mais profundo do ser, dissipando todas as trevas e com elas todas as suas obras, todos os seus esquemas, todas as suas artimanhas, todas as maldições, todas as obras do maligno, meu Pai, sejam desfeitas pela luz poderosa do teu Santo Espírito. Soberano de Israel, eu oro pela vida do João Vitor dos Santos, meu Pai, que está no CTI. Oro também pela Elaine, que está com Covid-19. Oro pelo Lucas, pelo Leandro, pelo Leonardo, pela Josi Correia, pela Silvia Aleixo, meu Pai, e pelo filho dela, que está hospitalizado com o fêmur quebrado, meu Pai. Eu oro pela Fabrícia, pela Fabiana, pela Regina, pela Giane, pelo Marcos, pelo Vinícius, pela Fabiana, pela Suelen, pela Sandra, pelo Charles, meu Pai, pelo Leandro Teixeira, pelo Breno dos Santos, pela Renata Vieira, meu Pai, e por outros tantos, meu Deus, que precisam de socorro. Tome essa vida em tuas mãos, meu Pai, cada vida representada, que a tua graça e o teu poder possam alcançá-los, que todos sejam livres de seus males, pela fé, no nome do Senhor Jesus. Eu declaro que essas vidas sejam livres de todos os males. Nós usamos a nossa fé para declarar sobre essas vidas libertação, cura, livramento e principalmente, meu Pai, salvação. Salvação, meu Pai. Oramos porque cremos na tua resposta. Em nome de Jesus, soberano de Israel, eu te apresento este copo com água. Te apresento a água, meu Pai, porque ela é um símbolo do teu Espírito. A água simboliza o novo nascimento. A água simboliza o batismo. A água simboliza a presença do teu Espírito com livramento, com vida, com cura. O Senhor mesmo disse: vinde a mim e bebei da água viva, porque aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. A tua palavra fala, meu Pai, que tudo que nós apresentamos aos céus em oração é santíssimo aos teus olhos. Nós apresentamos essa água, meu Pai. Assim como essa pessoa na live apresenta a sua. Consagra essa água nas virtudes do teu Espírito. Que ela se torne a partir de agora um santo e poderoso remédio
capaz de nos curar, nos fortalecer, nos libertar, abrir o nosso entendimento e curar-nos dos males físicos, psicológicos, traumas do coração. Que essa água seja uma fonte a nos trazer a vida que o Senhor nos prometeu. Nós consagramos essa água a Ti. A água seja consagrada, seja transformada para a honra e glória do nome de Jesus. Beba da sua água e seja abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus. São agora 8 minutos do sábado, dia 18/7 de 2020. Antes de eu encerrar a live, a gente já está nos momentos finais. Eu quero fazer um pedido a você que está nos vendo. Entre lá no YouTube, no nosso canal Ministério Danilo Augusto. Digita lá no YouTube. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Assista os vídeos. As orações que nós temos feito aqui nas lives vão direto para o Facebook. Para o YouTube. E também ficam disponíveis na nossa página no Facebook. Faça parte. Una-se à nossa corrente de fé. Porque nós veremos a glória de Deus se manifestar. E em breve traremos novidades. Muito em breve, o Espírito Santo nos abrirá uma porta grande. E nós estaremos juntos, adorando e louvando ao nome do Senhor. Também temos um grupo no WhatsApp. Se você quiser participar do grupo, é só me enviar uma mensagem. Vou dizer agora o meu número do WhatsApp, é 21, que é Rio de Janeiro, né? 984785949. Me envie uma mensagem, coloque lá que você quer participar da oração da meia-noite, que eu vou te colocar no grupo do WhatsApp da oração da meia-noite, onde nós compartilhamos orações, palavras, estudos, e interagimos um com o outro, nos unimos na fé, porque a Bíblia diz que é melhor sermos dois do que um, porque um levanta o outro, um ajuda o outro. Então, venha participar e deixe Deus usar a sua vida, te despertar em você a verdadeira fé, a fé que traz resultados, a fé que opera milagres sobrenaturais. Fique com Deus. Olha, o nosso próximo encontro será na terça-feira. Então, se você tem até terça-feira para interagir com o nosso conteúdo, se você precisar de uma palavra antes da terça-feira, você pode falar conosco pelo WhatsApp e no nosso grupo no WhatsApp, Oração da Meia-Noite. Então, lá nós vamos continuar mantendo o contato durante estes dias. E na quinta-feira da próxima semana, nós teremos o nosso segundo culto do Ministério Danilo Augusto, segundo culto online. E eu queria já convidá-lo a participar em nome de Jesus. No mais, a gente se fala pela nossa página no Facebook e também no YouTube, canal Ministério Danilo Augusto. Fiquem todos com Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, e que Deus abençoe a todos de forma rica e abundante, em nome de Jesus. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.